Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos estar gravando Mateus capítulo 11 e vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar. Sempre Ele nos ensina coisas maravilhosas. Diz assim: depois que Ele terminou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e para pregar nas cidades da Galileia. Quando você pensar em sair para pregar, primeiro saiba que você precisa ser instruído por Jesus na sua palavra. Não saia fazendo a obra de qualquer maneira, relaxadamente, sem conhecer muito bem essas escrituras, porque o diabo vai lutar com você com uma única arma, essa palavra. E se você tenta ir contra ele sem conhecer as armas que essa palavra te dá, talvez você possa ser derrubado, agredido, machucado por ele. Então, não que ele vá vencer, porque ele não vence uma, mas evite de sair ferido de uma batalha. Vista-se com as armaduras de Deus, vista-se, revista-se do conhecimento do Senhor Jesus antes de você ir para o campo de batalha. Amém? É uma palavra que o Senhor me pediu para estar falando logo no começo desse vídeo, porque muitas pessoas acabam de receber Jesus, são neonascidos ainda, acabaram de nascer e se expõem para pregar a palavra e não tem muito cuidado com aquilo que vão falar e muitas vezes correm o risco de mancharem, macularem o nome do Senhor Jesus. Então, que nós estejamos revestidos do poder de Deus e da graça e do conhecimento desta palavra que é santa, pura e maravilhosa, antes de nós irmos sair pregando por aí. João, ao ouvir na prisão, João Batista já havia sido preso. A gente sabe da história, porque não é aqui nesse capítulo, aqui não é nesse evangelho que vai ser contada a história ainda, mas o João Batista já haviam pedido a cabeça dele e ele já havia sido preso. E ele ouviu na prisão o que Jesus estava fazendo, o que o Cristo estava fazendo. E ele enviou seus discípulos, os discípulos de João Batista, para perguntarem para Jesus: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Eu vejo aqui no João Batista uma dúvida que muita gente que recebe o Senhor Jesus depois não tem certeza de que realmente está seguindo a verdade. João Batista já deveria saber disso, porque ele mesmo batizou Jesus, ele viu o Espírito Santo descendo como pomba, ele ouviu a voz confirmando que aquele era o Filho amado do Pai, mas ele queria uma confirmação, ele queria mais uma certeza. Quantas confirmações você vai precisar para saber que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o enviado do Senhor para salvar e para remir e para nos purificar de todo o pecado? Quanto você vai precisar ouvir falar de Jesus até você crer nessa verdade? E diz assim: Jesus respondeu. Veja bem, Jesus não disse eu sou. Ele não disse ainda eu sou, ele vai dizer mais tarde eu sou. Mas aqui ele diz: voltem lá e anuncia para o João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. E ele diz: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver lá? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas
estão nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta. Esse é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Jesus estava citando as escrituras que falavam sobre ele. Quando ele respondeu a João, ele citou Isaías, e aqui novamente ele está citando uma passagem bíblica do profeta, dizendo que aquele verdadeiramente era o Elias, que seria enviado para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Jesus respondeu a João sobre ele, quem ele era, usando uma profecia de Isaías. E agora ele estava explicando àquele povo quem João era, usando um outro profeta, dizendo: esse é verdadeiramente aquele que prepararia o caminho para que eu chegasse. Mas tudo que Jesus falava, ele usava o quê? A palavra, as escrituras. Tudo que nós tivermos que falar de Jesus, nós temos que estar firmados, posicionados e certos de que tudo aquilo que você for dizer está escrito. Porque Jesus venceu o diabo falando para ele: está escrito. E o que está escrito sobre Jesus e que está escrito sobre cada um de nós, os que seguimos a Jesus, está escrito aqui, neste evangelho. Amém? E ele diz assim: digo-lhes a verdade. Jesus continua falando sobre João. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe lá que o faxineiro, o que varre chão, aquele que faz o trabalho menorzinho no céu, é maior do que o João Batista aqui na terra. Porque lá no céu, todos somos muito grandes. O lugar que está preparado para nós é muito além da nossa capacidade terrena de imaginar. O poder, a maravilha, o lugar que nós viveremos com Cristo. Se você pudesse por um minuto vislumbrar isso daí no seu coração, você saberia, imediatamente você deixaria tudo o que você está fazendo e você iria servir ao Senhor de todo o seu coração. Ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Por que é tomado à força? Porque era tomado pela lei, era tomado por obrigação, por aparência de santidade, espírito de religiosidade. E os que usam de força se apoderam dele. Por quê? Porque na época os fariseus, os escribas e os fariseus, eles dominavam o pedaço, eles davam ordens. Olha, você tem que me obedecer, você tem que fazer assim, 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 porque o Senhor é comigo. Isso é tomar o reino dos céus à força. Pois todos os profetas e a lei, o Senhor dizia, profetizaram até João. Até chegar em João. O último capítulo que nós vimos lá de Malaquias foi essa promessa, né? Que até ali o Senhor falou com os profetas e falou dentro da lei. Mas até João, porque agora João vai anunciar alguém muito maior que a lei. Infinitamente maior. Se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Ele está falando de João. João é o Elias que havia de vir, que prepararia o caminho do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça. De que ouvidos o Senhor está falando? Ele está falando desse ouvido aqui? Não. Muita gente ouve isso e não escuta. Ouve, mas não escuta, porque não tem ouvidos espirituais. Nós temos esses ouvidos aqui que são carnais, mas o Senhor, só o Senhor, pode gerar em nós ouvidos espirituais. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flautas, mas vocês não dançaram.
Nós cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Agem como crianças nas praças. Pois veio João, que jejua e que não bebe vinho, e vocês diziam, ele tem demônio. Jejua, não bebe vinho, e o que diziam dele? Ele tem demônio. Aí veio o Filho do Homem, no caso Jesus, comendo e bebendo, e aí vocês dizem, aí está um comilão, um beberrão, um amigo de publicanos, de pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus estava dizendo, não importa aquilo que nós possamos fazer, aquilo que João estava dando de testemunho, ou que Jesus estava dando de testemunho, de qualquer maneira, se comesse ou se não comesse, se bebesse ou se deixasse de beber, se falasse com os republicanos ou se deixasse de falar, eles iam arrumar um jeito de fazer com que aquilo fosse negativo, fosse visto de uma maneira negativa. Mas o Senhor estava dizendo, mas vocês vão testificar daquilo que eu vou fazer, não só pelo que eu vou falar, mas pelas obras que vão me acompanhar. E assim o Senhor dá prosseguimento ao seu ministério. Então Jesus começou a denunciar todas aquelas cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Sabe aquilo que eu falei no capítulo anterior? A indiferença. É Jesus aí, é um tal de Jesus aí que está fazendo milagre. Meu Deus, ele abriu o olho do cego, os paralíticos andavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os leprosos eram curados, purificados. E simplesmente ele era ignorado. Quem é esse aí? Esse aí que está na praça? É Jesus, é um tal de Jesus aí. Dizem que ele é o Messias, dizem que ele é o Cristo, o enviado de Deus. Não deve ser. E não criam. Vendo os milagres, não criam. Até hoje Jesus está fazendo milagres um atrás do outro, porque depois que Jesus deixou na terra o Espírito Santo, o seu povo, aquele povo que o recebeu como Senhor e Salvador, continua fazendo as mesmas obras que Jesus fez. E se nós enumerássemos o número de milagres que Jesus já fez através do seu povo que está aqui na terra, não haveria livros, não haveria espaço na nuvem, para você registrar tudo aquilo que Jesus já fez. E muita gente continua dizendo, é um povo aí que fala do nome de Jesus. Um povo que fala do nome de Jesus e que acham que são os donos da verdade. Jesus é a verdade, porque a verdade não é só uma coisa, a verdade é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Para mim a verdade é relativa. Pode ser relativa para você, mas a verdade é uma pessoa e essa pessoa tem nome. Essa pessoa é Jesus. Vou continuar. Jesus começou a denunciar essas cidades onde ele havia feito a maioria dos milagres e que simplesmente o desprezaram, não se arrependeram, como muita gente faz até hoje. Ouve a verdade, sabe dos milagres que Jesus fez, tem feito há 2000 anos e continua dizendo não vou me arrepender, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, vou continuar me assentando à mesa dos escarnecedores, vou continuar com a minha cerveja, com as minhas piadas sujas, com a minha prostituição, com o meu adultério, com a minha mentira. Eu vou continuar, não quero nem saber desse Jesus. Amém? Cada um é cada um, né? E ele diz, ai de você, Corazim. Corazim era uma das cidades. Ai de você, Betsaida, a outra cidade. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, que nem era dos judeus, não era a cidade dos judeus, há muito tempo eles já teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobertos de cinzas. Eles já estariam assim. Se eu tivesse feito esses milagres numa terra onde eu nem fui anunciado, eles teriam se arrependido. E vocês estão simplesmente me ignorando. A indiferença. Mas eu lhes afirmo, olha o que Jesus vai dizer, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, os judeus.
E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não, você não será. Você vai descer até o Hades. Se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, terra de prostituição, prostituição pesada, ela teria permanecido até hoje. O mundo hoje pode ser comparado a Sodoma e Gomorra. Tamanha a prostituição, tamanhos são os absurdos que a gente ouve falar com relação aos pecados, coisas que a gente nem consegue imaginar, porque nós estamos tão longe disso que a gente nem sabe o que acontece nesse submundo podre desse mundo que nós vivemos. Mas o Senhor já sabia, e ele diz que até Sodoma teria se convertido se tivessem sido feitos lá os milagres que ele fez naquelas cidades como Corazim, Betsaida, Cafarnaum, etc. Mas eu lhes afirmo que haverá menos rigor para eles do que para vocês. Naquela ocasião, então, Jesus disse: eu te louvo, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e dos cultos e as revelaste aos pequeninos. Você é sábio? Você é culto demais para receber ao Senhor Jesus na sua vida? Torne-se pequenino, torne-se o menor de todos nessa terra. Vista as sandálias da humildade e receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não tem outra opção, não há outro caminho a seguir, porque Jesus é o caminho. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, diz o Senhor. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Aqui tem uma coisa importante para você saber. Não basta você querer Jesus. Jesus tem que querer se revelar a você, porque senão você nunca vai conhecê-lo, porque o nosso corpo, a nossa essência humana não escolhe o Senhor. Nós não escolhemos o Senhor. Nós somos levados a gostar do pecado, a gostar de tudo que é errado, a gostar da mentira, a sermos invejosos, egoístas. Nós somos assim, essa é a nossa natureza. Se o Pai, se o Filho não se revelar a nós, nós nunca chegaremos ao conhecimento da verdade. Você pensa que você escolheu Jesus? Engano seu. Ele te escolheu. Você não tem essa capacidade. Você não é capaz de escolher Jesus, não com a sua natureza. Então peça ao Pai que Ele se revele a você. Busque-o, como diz a palavra, busca-me e você vai me encontrar. Não pensa que você vai encontrar Jesus de qualquer jeito, não. Tem que ser buscando, tem que ser clamando, tem que ser correndo atrás dele, como aquela multidão que andou atrás dele quando ele passou por aqui. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você quer descanso? Seu fardo está pesado demais? O Senhor Jesus pode te dar esse descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Só aqui nessa terra? Não, vocês encontrarão descanso para as suas almas eternamente, porque a sua alma é eterna. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu passei um pouco do tempo, mas eu não consegui parar nesse capítulo para dividir ele em dois, porque ele estava muito bonito e o Senhor queria falar e o Senhor quer se revelar a você. Peça a Deus que o Senhor se revele a você. Você não pense que você tem que... eu vou aceitar Jesus. Não é assim que funciona. Peça a Deus que Ele te escolha, que Ele se revele a você, que Ele fale no seu coração. Você crê que Jesus está vivo? Você crê, né? Ele morreu e ressuscitou. Todo mundo fala isso. Então, se Ele ressuscitou, Ele está vivo. E os vivos falam. Os vivos falam. E aí você me pergunta, mas como que Deus fala com você? Deus só fala comigo porque eu falo com Ele o dia todo.
Deus só fala com quem fala com Ele. Comece a clamar, comece a pedir, comece a orar para que o Senhor fale com você, que Ele se revele a você, que Ele se mostre a você por meio do Espírito Santo. Clame e o Senhor virá até você e você vai sentir a leveza, o amor, você vai sentir como é lindo, como que paz que traz no seu coração servir ao Senhor. É uma paz que não tem preço e não tem explicação, porque ela excede todo entendimento humano. Amém? Um abraço e até amanhã em Mateus 12. Desculpe eu ter passado do tempo, mas esses evangelhos, ou eu divido em 2, ou eu vou estourar o tempo todas as vezes, porque tudo que Jesus falou é profundo demais para você simplesmente ler e tocar para frente. Amém? Deixa seu like, por favor. Um amém, se possível. E se você gostou, compartilhe com mais pessoas que também querem ouvir, conhecer e estudar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.